Olá, pessoal. A gente está aqui de novo. Imagino que vocês já me conheçam, do Buriti Juntos, mas dessa vez a gente vai apresentar um outro projeto muito bacana que tem aqui no bairro, que é o Grupo de Apoio aos Familiares de Portadores de Alzheimer, mais conhecido como GAFA. E para falar sobre ele, a gente trouxe um morador daqui do bairro que criou essa iniciativa, que trouxe esse projeto aqui para o bairro, para os moradores daqui, para outras pessoas que quiserem também participar, que é o Eduardo Caetano. Olá, Eduardo Caetano, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por participar, aceitar conversar com a gente sobre isso, apresentar para os outros moradores que talvez queiram saber mais. Muito obrigada e bem-vindo. Obrigado, Joyce. Muito bom estar aqui com você, né? Você ceder esse espaço para a gente, que realmente a gente precisa estar falando com todo mundo, né? Não é só com o familiar que tem alguém, né, na família com Alzheimer, mas todo mundo que lida com uma pessoa demente, né? Como é o caso, é aquela atendente da padaria, o caixa do banco, são todas as pessoas que precisam entender, é o enfermeiro do hospital, é o atendente lá da triagem do hospital, pessoas que vão fazer exames em laboratórios, que ficam em salas fechadas, isso tudo é muito complicado. E essas pessoas precisam também conhecer um pouco da doença, né? E o nosso papel é esse. O GAFA foi criado há 2 anos atrás, em 2018, e aí a gente começou a atuar e a gente resolveu ampliar isso em termos de criar realmente um grupo de apoio, que é um espaço onde a gente conversa sobre o assunto e também a gente troca experiências, porque essa troca de experiência talvez seja a parte mais rica desses encontros, Entendi. porque a doença ela é única, mas ela é diferente para cada pessoa. Sim. Então, a gente se enriquece e aprende, né? Uns aprendendo com os outros. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço demais. É, a gente sempre começa perguntando assim, já que é um grupo sobre o bairro, sobre os moradores, sobre o Buritis, a gente sempre começa perguntando há quanto tempo que o senhor mora aqui e por que o senhor decidiu vir morar aqui, vir para cá para o Buritis e permanecer aqui por tanto tempo. Bom, eu vim para o Buriti há 4 anos, né? Fiquei apaixonado pelo bairro, porque aqui a gente tem tudo que a gente precisa, né? Existem alguns estigmas que são injustos, né? Questão de acessos, etc. Porque, na verdade, o problema não é de Buriti, é de Belo Horizonte. Qualquer lugar que você vai, você tem esse mesmo tipo de problema. Mas, enfim, adorei. Minha filha mora aqui também, eu fico pertinho da minha neta. Então, aqui a gente tem uma convivência muito boa, graças a Deus. Ai, que legal. Pertinho da família também, isso é ótimo, né? É, Poder visitar quando quiser. Mas indo direto ao assunto agora, eu vi que você já comentou um pouco a questão da sua mãe, que tem Alzheimer, enfim. Eu queria entender de onde que veio a ideia de criar o grupo. Porque de onde veio a iniciativa? Qual foi a ideia a princípio de criar o GAFA? a questão é a seguinte: quando a gente recebe o diagnóstico, a gente, na verdade, não sabe do que se trata. Uhum. Tá? A gente desconhece, acha que é uma questão que está longe da gente, que não vai acontecer com a gente ou com a família da gente. Então a gente não se prepara para isso. À medida do tempo que o tempo vai passando, você vai aprendendo coisas, né, que são muito simples de se fazer. É uma doença trabalhosa, é complicada, mas as ações são muitas vezes muito simples. E você começa a ter dificuldades, né? Você começa a ter dificuldades dentro da casa dela, dentro da sua família, e isso vai extrapolando para outras áreas. Você, igual comentei anteriormente, você vai levar, você tem uma suspeita que está com uma pneumonia, você vai levar para o PA, para o pronto atendimento de um hospital. Tá? Chega lá, ninguém está preparado para receber uma pessoa que não pode ficar confinada, não pode ficar dentro de um ambiente agitado, que pessoas chegam de maca numa ambulância aos gritos. Isso tudo provoca na pessoa que está demenciada, provoca uma reação, tá certo? De estresse, uma reação de agitação, de agressividade. Então, isso tudo as pessoas não sabem, não é de uma maneira geral. Existe um estudo, o ano passado foi divulgado,
pela Associação Internacional de Alzheimer que 2/3 das pessoas, inclusive, né, dos profissionais de saúde, acreditam que Alzheimer é uma coisa de velho, como todo velho tem, como se todo velho tivesse. Todo velho fosse ficar caduco, como antigamente as pessoas conheciam as demências, né? E, na verdade, é uma doença. Não é uma coisa específica, não acontece com todos, mas acontece com grande parte das pessoas e está em uma situação crescente no mundo inteiro. O Alzheimer, muita gente, quando você pergunta, fala assim, o que é Alzheimer para você? Fala, aquela doença que as pessoas esquecem. Então, existe um estigma de que Alzheimer é doença do esquecimento. E, na verdade, é uma doença do desaprendizado. Tudo que a gente aprende durante a nossa infância, a caminhar, a falar, a chorar, a escrever, tudo que a gente aprende na infância e que a gente aperfeiçoa na fase adulta, tá? Você vai perdendo isso. Você vai desaprendendo de andar, você vai aprendendo de fazer as coisas diárias da vida, de escovar um dente, de almoçar, para que aquela comida está na sua frente. O que eu faço com essa comida? Então, você tem que incentivar o tempo todo a pessoa que está doente. Tá? Então, você tem que entender isso. Então, realmente uma doença do desaprendizado, não é do esquecimento. Esse é o primeiro estigma que tem que ser eliminado. E vários outros que tem por aí também, que a gente vai no dia a dia, né, na nossa luta diária e nesses encontros nossos, mensais, a gente vai trocando com as pessoas, a gente vai informando e vai também trocando com elas as experiências. Sim. Essa era, inclusive, uma das minhas dúvidas, assim, o que é tratado nesses encontros? Eu acho que você já falou um pouquinho, que você falou sobre os estigmas, as coisas que ninguém está preparado para saber. Mas, assim, como que acontece? Em que dinâmica que acontece isso? Isso. A dinâmica é muito simples também. A dinâmica, hoje nós temos às 15 horas, de 15 a 17 horas, todo segundo sábado de cada mês, né? A gente fazia na Paróquia Santa Clara de Assis, que nos cedeu gratuitamente o espaço, né? Nós também foi outra entidade que nos ajudou e nos ajuda, né? Sem nenhum interesse de ambas as partes. Então, assim, a gente era presencialmente, e agora com a Covid a gente está fazendo também através do Zoom, como a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente chega... Primeiro tem a questão do acolhimento, né? Porque quando você está lidando com o problema, você fica um pouco perdido com determinadas situações, você não tem a quem recorrer. E, infelizmente, você não tem a quem recorrer. Então, é um local onde as pessoas se sentem acolhidas pelo fato de quem está ali está vivendo a mesma situação. Então, são pessoas que vão entender aquelas aflições, aquelas angústias que as pessoas têm, né? Naturalmente têm. Então, o primeiro ponto é esse. E, infelizmente, com a Covid, isso não acontece mais, porque você não pode dar um abraço, você não pode, sabe, oferecer um aconchego para isso. Mas funciona da mesma forma. Então, a gente apresenta um tema. O tema de hoje, por exemplo, vai ser nutrição e refeições. Sim. Tá? Então, a gente não vai falar de nutrição sobre o aspecto técnico da nutrição. A gente vai falar sobre o que é que acontece se a pessoa for mal nutrida, se ela não quiser comer, se ela colocar a comida na boca e cuspir, se ela parar de alimentar, ou se ela come demais, ou se ela, pelo impulso, pela angústia, pela ansiedade dela, ela começa a comer toda hora, o que ela vê, ela come. Então, são esses assuntos que a gente trata, né, dentro, ou seja, as particularidades do dia a dia com a doença. Do cotidiano. Okay? Exatamente. E depois que a gente apresenta o tema, a gente abre para quem está participando, tá certo? Para poder trocar as experiências. Olha, comigo eu fiz isso, deu certo. Comigo isso aqui aconteceu assim, dessa forma, eu fiz isso. Não deu certo, não. Mas eu tentei isso, deu certo.
não sei o que, eu queria falar também a respeito disso, que às vezes coisa que não foi falada, né? Então, assim, dentro do tema, a gente faz uma troca que é muito rica, muito rica. Uma conversa, E né? a gente sai dali, né? E durante esse período entre uma reunião e outra, a gente mantém, né, uma comunicação via WhatsApp hoje, né? E a gente mantém também, além de a gente ter a página no Facebook, que é a Gafa Apoio, né? Ainda tem também um grupo que é fechado. Uhum. Porque a gente, quando trata de doença, a gente trata muitas vezes de muitas coisas que são particulares das pessoas. Né? Muitas vezes as pessoas também não querem se expor. Né? E você estando num grupo em que as pessoas se conhecem, você fica mais à vontade. Né? Então, a gente procura respeitar essa condição, né? de preservar Privacidade. exatamente a privacidade da pessoa. Né? Sim, certíssimo. Você comentou também que esse mês de setembro ele é dedicado à conscientização sobre a doença. Aí eu queria saber se a GAFA vai propor alguma O programação GAFA, relacionada. o GAFA. Isso, o GAFA. Vai propor alguma programação nesse sentido, para comemorar, para, enfim. Esse ano, com a Covid, né, a gente também, como a campanha da DEI continuou, a gente também aderiu, continuou dentro dessa campanha. Então, a gente tem divulgado na nossa página vários eventos que estão acontecendo mundo afora. Hoje, esse que eu participei hoje foi um evento internacional, tá certo? Teve gente do mundo inteiro participando. Então, assim, e a Covid também nos forçou a sair um pouco desse contexto do bairro, sabe? Porque nós passamos a utilizar a mídia, né? Então a gente passou a utilizar mais, nós criamos um canal, né, no YouTube, foi esse mês. Então a Sim. gente apresentou o canal e a gente começou a fazer lives com outras, estabelecendo um elo com grupos em outros locais. Nós conversamos agora, quinta-feira passada, anteontem, né, a gente conversou com um rapaz de 25 anos que ele, aos 19, começou a cuidar do pai. Ou seja, você imagina, vocês que são jovens, abrindo mão de um projeto de vida, né, de uma energia, né, na idade dessa, cheio de planos, e o camarada ter que reescrever a história dele a partir daquele momento. E cuidou do avô até o avô falecer. Então, assim, e muito bem. Né? E ele também tem um canal de divulgação também, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, etc. Então, e ele mora em Frutal, uma cidade de 60 mil habitantes, ou seja, uma Realidade. outra realidade. Né? Quinta-feira que vem nós vamos fazer uma com a Mira Morata, que é desse grupo Diário do Esquecimento, que escreveu os 2 livros, Diário do Esquecimento e Regolhando os Pedaços. A Mira, que foi quem idealizou o mutirão o ano passado. Então a gente vai ter uma conversa com ela, porque aí é outra realidade. Ela mora em São Paulo, capital, uma cidade de milhões de habitantes, tá certo? Mas dentro do cenário da doença, tá? Talvez isso não faça muita diferença, tá? Para uma pessoa de Frutal. Então existe esse antagonismo aí nessa abordagem, sabe? Uhum. E depois, dia 24, a gente vai fazer com um neuropsicólogo que é de Florianópolis, né? E a gente ele também foi cuidador, não foi cuidador, ele foi um familiar que vivenciou dentro da casa onde ele morava, a avó, com isso, mas ele, dentro da área da psicologia, ele direcionou a carreira dele para poder também trabalhar dentro dessa área da doença de Alzheimer. Então, assim, a gente está em atividade intensa. Então, Eduardo, então para finalizar, eu queria entender assim, acho que o principal, como que as pessoas fazem para começar a participar? Agora você já explicou que não está tendo mais essas reuniões presenciais, como acontecia, né, na paróquia, mas está havendo essas reuniões através da plataforma Zoom, não é isso? E Isso, aí, como faz exatamente. para entrar, para participar? Veja bem, nós não temos renda, né? Nós somos uma entidade dependente, né? Informal, nós não temos CPF, CGC, CNPJ, etc. Então, a gente tem que usar os nossos artifícios para poder conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Então, a gente aproveita a oportunidade que o Simpla dá, a gente usar a utilização do Zoom profissional,
né, a custo zero, né? Então, a gente usa a plataforma do Simpla como uma forma de inscrição. Então, lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem a chamada para os encontros. A pessoa clicando na chamada, ela vai ser direcionada para o site do Simpla, e lá no site do Simpla ela vai adquirir o ingresso por custo zero. Tá certo? Ou seja, é inteiramente gratuito. A gente não movimenta nada a não ser do que boa vontade, tá, de fazer a coisa. E muito trabalho, porque dá trabalho também. Bom, enfim, aí ele vai fazer a inscrição, né, ele vai receber ali através de e-mail, né, como é que ele vai se conectar com o link, tudo direitinho. Ele vai preencher uns 3 perguntinhas, se ele é familiar, se ele é profissional, de quem que ele cuida, quanto tempo que a pessoa tem de diagnóstico, só para a gente ter um perfil breve, né, de quem vai estar participando. É aberto a todo mundo, não é aberto só para familiar, é aberto para quem se interessar pelo assunto. Tá? A gente acha que, além de ajudar quem cuida, a gente tem que informar. Eu, por exemplo, hoje, você perguntar, tem coisa boa no Alzheimer? Eu falo, tem, eu sou outra pessoa. Tá certo? Eu melhorei demais como pessoa. Né? E minha mãe está me ensinando isso ao longo dos anos, já tem 7 anos. Olha. Tá? E pode durar 20. Sim. Entendeu? Então, assim, você vai querer viver 20 com qualidade ou você vai querer 20 choramingando pelos cantos? Verdade. E isso Certo? também é debatido nas reuniões, né? Tudo Claro, isso. claro. Tudo isso. Mas, Eduardo, acho que é isso. Acho que deu para entender muito bem o que é o GAFA, entender qual que é a dinâmica, o que vocês conversam, o que as pessoas vão encontrar nesse lugar. E eu queria te parabenizar todo mundo que participa disso, que teve a iniciativa de começar a procurar saber mais sobre o assunto, pessoas que às vezes são familiares ou não, mas que se interessaram, porque acho que isso é algo muito genuíno, eu acho que é enxergar outras pessoas também, enxergar, porque isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa da minha família, amigos, enfim. E ter alguém para contar e me ajudar, pensar que isso pode existir, acho que é algo que conforta. E um espaço como esse é excelente, muito legal. E prosperidade para vocês, que o grupo dê muito certo, consigam alcançar mais e mais pessoas e muitas pessoas se informem sobre o Alzheimer. Então, parabéns. Eu tenho um sobrinho que mora em 7 Lagoas. Ele tem 15 anos. Aí, quando a gente tentou a primeira live que não deu certo, foi uma semana antes, ele foi e mandou uma mensagem assim, vai dar certo. Quando chegou agora, no dia da live, ele mandou uma foto do celular dele, que uma colega dele estava achando uma gracinha, eu e o entrevistado. Ou seja, ele divulgou. Foi. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas mais jovens procurem se informar para que lá na frente, tá certo? Quando elas estiverem na família, pessoas que vão chegar numa fase acima de 60 anos, tá? Apesar de que eu conheço pessoas com menos de 60 anos já também com Alzheimer, e que se tiverem o problema, tá? Se tiverem a doença na família, saibam como lidar para sofrer menos. Não espere aprender quando acontecer, não. Eu acho muito importante isso aí. Essas são as gerações mais novas. Hoje você pega essas pessoas que estão com 30, 40, essa faixa etária, daqui a 30 anos, em 2050, nós vamos ter 6 milhões de pessoas com Alzheimer no Brasil. Nossa. Então, essas pessoas de 30 e 40 são candidatas daqui a 30 anos. Tá? E muitas vezes quem está com 30 e 40 está com filhos da idade do meu sobrinho, né? 10, 15 anos. Só para terminar, na Inglaterra, eles fizeram uma campanha Amigos da Demência. Tá? Eles estão educando crianças no início da adolescência, crianças de 12 anos, 13 anos, eles ganham um bottom, ficam todo importante. Eu sou amigo da demência. Que bonitinho. Sabe, uma das grandes preocupações que eu tenho é com minha neta, as minhas netas,
estão enxergando a minha mãe. E como elas no futuro, caso eu venha a ser acometido da doença ou a minha esposa, né, ou alguém dos avós deles, que eles encarem com mais naturalidade, que eles encarem com mais proatividade, sabe? Então, assim, essa é que é a nossa esperança quando a gente conversa com uma pessoa jovem, assim como você, tá certo? E que está... eu falei isso na live do Renan, tá? Porque vocês é que vão transformar a sociedade no futuro, Sim. tá certo? Então, a gente tem que repassar o que a gente aprendeu para vocês, porque aí vocês vão multiplicar. Vocês vão ser os agentes